será que é tão difícil a gente executar, realizar uma mudança de um hábito, de um comportamento, de um paradigma? Esse assunto eu trago hoje porque eu acredito que o conhecimento ele tem que ser aplicável a cada um de nós. Esses ensinamentos são com base nos conteúdos do Bob Proctor e é uma lição de ouro para a gente entender como funciona a nossa mente e como nós podemos mudar esses paradigmas para obter resultados mais positivos, resultados realmente diferentes. E para iniciar eu quero citar uma frase do Joseph Campbell, que ele diz assim: "A caverna que nós tememos entrar esconde os tesouros que nós procuramos." E o Bob Proctor explica assim que aquilo que nós almejamos, a liberdade que nós queremos está do outro lado do muro. Então nós precisamos entender como funciona a nossa mente para a gente, mesmo com esse medo, enfrentar esses desafios, ultrapassar essa barreira, porque aquilo que nós almejamos está do outro lado dessa barreira. Então vamos iniciar aqui explicando esse processo mental. Porque eu acredito que, assim como eu, muitas vezes você pode ter feito um curso, você pode ter lido um livro, você participou de uma palestra e algo fez muito sentido para você e você se motivou a aplicar aquele conhecimento. Só que no primeiro desafio você já paralisou o seu processo. Por que acontece isso? Por que acontece também de você, de repente, ter conseguido dinheiro para comprar aquilo que você gostaria e de repente você vai lá, você compra, quando chega na sua casa você sente um arrependimento, ou você na hora de fechar o negócio você não fecha, sendo que você tem o dinheiro, sendo que era tudo que você queria e você não consegue fazer aquilo. Então vamos entender através desse assunto hoje. Vamos falar então dos fatores intelectuais da nossa mente consciente, da nossa mente subconsciente. A nossa mente consciente, ela é uma mente pensante, ela tem habilidade de rejeitar, de escolher, de aceitar. E essa mente subconsciente, ela aceita tudo. Aqui não tem uma diferenciação do que é real, do que é imaginário. Aqui ela aceita tudo que colocar aqui dentro. Quando a gente fala da mente consciente, quando a gente recebe as informações da escola, a gente recebe essas informações, a gente vai educando a nossa mente. Só que aqui tem um porém. Na escola há muitas informações, muitas coisas importantes sim, mas a gente não aprende a mudar os nossos paradigmas, a mudar as nossas crenças, os nossos comportamentos, os nossos hábitos, não é verdade? E acaba gerando muita informação, aqui acaba preenchendo demais. Só que aqui entre a mente consciente e a mente subconsciente há uma lacuna, porque essa mente aqui ela é mais racional, a consciente, e a subconsciente é emocional. Nessa mente subconsciente estão registrados os nossos paradigmas, aquilo que nós fazemos desde sempre, sabe, por repetição, aquilo que nós vivenciamos na nossa infância está registrado aqui. Então, isso quer dizer que nós somos programados, essa mente ela foi programada, condicionada de alguma maneira. E isso explica muito os nossos gostos, a forma, os comportamentos que nós temos, a comida que a gente gosta, a roupa que a gente usa, enfim. Isso justifica muitos dos nossos comportamentos, dos nossos hábitos. E o que acontece é que quando a gente quer realizar uma mudança, essa mente subconsciente, ela dita muito os nossos comportamentos, as nossas escolhas. Então o que nós precisamos fazer para mudar esse paradigma? Primeiro nós precisamos entender o seguinte, como que é esse processo? Nós temos na nossa programação, e aí o que acontece? Quando algo faz sentido para você, como eu falei para você, se você de repente leu um livro ou recebeu um conhecimento, seja por uma palestra, um curso que você fez, você percebe que aquilo fez muito sentido e você se sente motivado então a realizar essa mudança. Mas você não consegue sair do lugar, você se sente estagnado nessa situação. Porque aqui você tem uma ideia X, uma ideia fixa aqui. E quando você tenta implantar uma nova ideia, vamos chamar de uma ideia Y aqui, há um conflito muito grande. E o seu corpo, ele reage, ele sente. Pode ser que você sinta em forma de ansiedade, você sinta acelerar seus batimentos cardíacos, você sinta uma respiração mais ofegante, enfim, o seu corpo,
ele vai sentir, ele vai se manifestar de alguma forma. Isso explica também muitas doenças psicossomáticas de pessoas que muitas vezes, sabe aquela pessoa decidida? Ela é uma pessoa decidida. Só que toda vez que ela vai colocar em ação, ela não consegue, ela volta para a estaca zero. Porque a crença dela, esse conjunto de crenças, né, que são esses paradigmas, estão ditando esses comportamentos dela, essas escolhas, essa ação da pessoa. Então o corpo ele reage. Então vamos dizer que todas as vezes que a pessoa ela decidiu fazer algo e na hora de acionar não conseguiu, volta para a estaca zero. Ela volta para uma zona de conforto. Está bom nesse lugar da zona de conforto? Não está bom. A pessoa não está confortável, não. A pessoa não está se sentindo bem, satisfeita com essa situação. Mas, pelo menos nessa zona de conforto, é algo que não mexe tanto com ela, não mexe tanto com as emoções, com as reações fisiológicas. Então, de certa forma, ela se acomoda e aceita esse lugar, porque pelo menos é um lugar em que ela já conhece. Entende isso? Que o que acontece aqui é que passam alguns meses, a pessoa começa a se motivar de novo, é isso mesmo que eu quero, eu já devia ter feito, pois agora eu vou, agora vai, não é assim que as pessoas dizem? Agora vai. E não vai de novo. E cada vez que ela vai, não vai, o corpo dela está manifestando, está sentindo de alguma forma e acaba gerando até essas doenças psicossomáticas que nós tanto ouvimos falar, principalmente nos dias atuais, não é? E o que nós precisamos fazer então para que essa ideia ela possa ser reprogramada aqui dentro? Porque a gente vai ter que agir aqui, nessa mente subconsciente, para que faça uma verdade aqui, razão aqui, e o nosso consciente comece a fazer diferente através das nossas ações, dos nossos comportamentos e que o nosso corpo também corresponda bem a esse novo comportamento. Aqui a pessoa tem uma ideia fixa, que é a ideia X. Ela vai implementar uma nova ideia, vamos chamar de ideia Y. Ela tem todo esse desconforto. O importante então agora é que essa pessoa ela se envolva emocionalmente com essa nova ideia. Então eu quero até dar um exemplo que é algo que faz sentido para mim. Quando você for realizar uma mudança de um hábito, de um comportamento seu, é muito importante que você pense para que você quer isso, para quem você quer isso, para você definir melhor para que você quer aquilo, para que faça sentido. E quando a gente fala de você ter uma motivação, é de ter realmente um motivo para a ação. Porque cada vez que você estiver decaindo, que você estiver desanimando no seu processo, você vai ter um motivo para você se reerguer novamente. Porque o mais importante aqui, quando eu falo de se envolver emocionalmente, é de você realmente criar um sentimento com isso. Porque aqui na mente consciente, a gente faz as coisas no automático. Por quê? Porque nós já fomos programados de alguma maneira, emocionalmente e por repetição. Então agora nós precisamos de repetição também para reprogramar um novo comportamento. Então fazendo essa repetição e tendo um sentimento, né? Ou de como que você vai se sentir depois que você alcançar isso, qual o sentimento de bom que vai gerar em você. Vibrar, porque o seu corpo ele vai corresponder, ele vai vibrar nessa positividade dessa nova ideia que você quer. Então pense nesse motivo para a ação, para quê e para quem. Porque muitas vezes você quer implementar uma nova ideia, mas não é para você. Às vezes você está fazendo isso para agradar uma outra pessoa. E aí no primeiro obstáculo, no primeiro desafio, vamos supor que é o emagrecimento. Você está querendo emagrecer para agradar uma certa pessoa. Só que aí você vê lá no seu balanço mensal com a sua nutricionista que não foi como você gostaria, a quantidade de peso que você gostaria de ter eliminado. E aí você desanima. Mas para que você quer emagrecer e para quem? Então você precisa ter essa definição dos benefícios. Se é realmente por você, você vai ter mais motivação de continuar, você vai estar envolvida emocionalmente com essa nova ideia, com esse novo comportamento, com esse novo resultado que você vai ter. Faz sentido isso? Isso é um exemplo do emagrecimento, mas ele serve para qualquer coisa. Serve para você adquirir um bem material, serve para você fazer uma nova formação, uma transição de carreira, entende? Então, por isso que eu falo
Esse conhecimento, ele tem que ser modelado e aplicável a você. Você tem que simplificar esse conhecimento e trazer para a sua realidade, seja para qual objetivo for, ok? E Bob Proctor também fala do remorso do comprador, não sei se você já ouviu falar, que é quando a pessoa passou anos e anos juntando dinheiro para comprar um carro, por exemplo. E aí quando ela chega na concessionária já está tudo certo, ela já tem todo o dinheiro e chega na hora de comprar o carro dos sonhos, ela desiste e ela sai de lá não satisfeita, até se culpando porque não conseguiu efetuar a compra, mas de certa forma aliviada porque parece que não era o momento e ela começa a justificar. Quem que justifica tudo isso? Se era tudo o que ela queria, ela planejou e fez a parte dela por anos. Aqui, essa mente programada, condicionada. E outra situação pode ser que a pessoa comprou esse carro ou a casa e chegou na casa dela e bate o arrependimento, bate o remorso do comprador. E a pessoa começa a pensar, não devia ter feito isso, que loucura que eu fiz. Paguei maior parte sim, mas tive que parcelar o resto. O que eu fiz agora? Eu entrei em dívida e começa todo aquele turbilhão de sentimentos, né, e de conflitos. Por quê? Porque nós estamos programados aqui de alguma maneira. Isso pode ser com relação a crenças mesmo. Pode ser uma crença de não merecimento, pode ser uma crença de não vou dar conta, não sou suficiente, não consigo, não sou capaz. Enfim, depende do que a pessoa vivenciou e do que ela está vibrando. O mais importante é a gente entender isso. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente começa a se sentir um fracasso. E cada vez que a gente não consegue fazer isso, a gente acha que tem algo muito errado com a gente. Porque o outro está avançando, o outro está conseguindo, o outro está realizando. Só que o mais importante aqui é você olhar para o seu processo e não para o processo do outro. Cada um está no seu nível de consciência, cada um tem os seus objetivos, enfim. Isso não tem que entrar nesse mérito aqui. Você tem que olhar para o seu processo, você entender como que a sua mente funciona para você realizar mudanças positivas, eficazes aqui. Porque se você se compara e cada vez que você vai sair da sua zona de conforto, você não consegue e você se culpa que você é um fracasso, que você não merece, que você não consegue, isso vai te prejudicar muito mais, o seu corpo vai recebendo essas informações e o seu corpo vai se manifestando de uma forma não saudável, porque tudo aquilo que a gente sente, principalmente com relação a esses pensamentos negativos sobre nós, o nosso corpo vibra nessa mesma frequência e acaba gerando esses sintomas desagradáveis, desconfortáveis e até mesmo as doenças. Então, é muito importante você entender como funciona para você fazer diferente a partir de agora. E você pode começar com pequenas coisas, com pequenos hábitos. E quando Bob Proctor fala que há pessoas brilhantes, pessoas super inteligentes, mas que nunca conseguem sair do lugar, que nunca conseguem ter resultados positivos, é essa a explicação. Então não é por falta de inteligência, porque conhecimento, informações, nós estamos recebendo desde sempre na nossa vida e principalmente na escola que a gente recebeu. Mas não é por falta de inteligência, não é por falta de informação, de conhecimento. É por falta da gente realmente entender como que funciona a nossa mente e de que é possível a gente realizar mudanças, fazer essa reprogramação aqui para a gente colher resultados diferentes, a partir de ações diferentes. Então, toda vez que a gente se deparar com um desafio, com um obstáculo, é de realmente a gente lembrar de como funciona a nossa mente e que nós somos capazes de fazer diferente, reprogramando aqui. Ou seja, você vai entrar no movimento e você vai conseguir realizar as suas mudanças. Então, eu espero que esse conteúdo tenha trazido clareza para você, assim como trouxe para mim também. E você pode começar com pequenas ações e cada vez que você realizar uma ação, ter um resultado, por mínimo que seja, vibre as suas conquistas, porque a sua mente vai reconhecer e vai te impulsionar a ir mais além, ok? Então é isso, espero que você tenha compreendido o que eu quis trazer aqui para você através desse conteúdo. Teremos muito mais que nós podemos aprofundar nesses conteúdos, então eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!